marcando a nascente. Meu nome é Luiz Eduardo Anelli, eu sou paleontólogo, sou professor no Instituto de Geociências da USP e sou também escritor. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os dinossauros. Existem muitas dúvidas sobre os dinossauros, sobre o tamanho deles, qual é o maior, qual é o menor. Os dinossauros brasileiros poucas pessoas conhecem. Eu vou mostrar um pouco para vocês e falar também um pouquinho sobre os meus livros, sobre os dinossauros brasileiros. São livros da editora Peirópolis e eu estou muito contente de conversar com todos vocês. Bom, essa é uma imagem, essa primeira imagem, acreditem, metade do Brasil era coberta pelo maior e mais seco deserto de dunas que existiu no mundo. Muito provavelmente, onde você está agora, se você estiver em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, até o Rio Grande do Sul, 140 milhões de anos atrás, era essa a paisagem nesses lugares. É um deserto incrível, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Embora nunca um osso tenha sido encontrado nas rochas desse deserto, milhares de pegadas já foram descobertas por lá. A gente chega lá. Bom, antes eu quero falar um pouquinho da profissão de paleontólogo, né? Olha, o paleontólogo trabalha com rochas. Essa é uma das grandes diferenças que tem com o trabalho do arqueólogo, que todo mundo confunde um pouco, certo? Nós usamos ferramentas muito diferentes das ferramentas usadas pelos paleontólogos. Especialmente, uma ferramenta que nunca pode faltar é um martelo. Nós usamos muitos martelos para quebrar as rochas e chegar até os fósseis. Essas talhadeiras, mapas geológicos, cadernetas, lupas para anotação. E uma coisa muito importante são maços de jornal. Para quê? Para embrulhar os fósseis. É muito importante. Os fósseis são muito delicados. Tudo que a gente acha precisa ser muito bem embrulhado. Vou mostrar para vocês. Uma ferramenta muito importante que eu já usei muitas vezes no campo é isso aqui. É mais ou menos recente, é uma percursora que o pessoal chama de britadeira. Ela é a gasolina, a gente leva para onde a gente quiser, e em vez de dar 200 marteladas, a gente usa por 10 minutos essa percursora e ela quebra a rocha para a gente. Esse, por exemplo, é um tipo de ferramenta que os arqueólogos nunca usam, certo? Então, o paleontólogo trabalha sempre na rocha. Essa é uma grande diferença. Olha só depois que o fóssil é escavado, olha a percursora lá atrás. Muita rocha é removida e os ossos aparecem, que nós começamos a usar ferramentas mais finas, mais delicadas, como pincéis, talhadeirinhas menores, para que os ossos sejam então expostos. Bom, mas o trabalho não termina aí, porque como é que nós vamos levar um esqueleto lá para a universidade, para trabalhar com ele? Porque isso aí é só uma parte do trabalho. Bom, uma coisa que se faz é a seguinte: primeiro, em torno do fóssil que a gente encontrou, a gente cava um buraco. Depois, nós pegamos tecidos, bandagens, misturamos com gesso e fazemos uma cobertura de gesso em volta desse bloco com os ossos. Isso que vai dar firmeza ali para que esse bloco não desmonte ao longo do caminho até a universidade. Bom, depois que ele está totalmente envolvido, a gente pega a percursora de novo e remove o bloco, e então nós podemos levar para o laboratório, onde ele será aberto, e então um trabalho mais fino ainda, com pequenos estiletes, com essa broca giratória que a gente usa para remover tudo o que não é osso daí. Bom, quando esse trabalho está finalizado, os ossos, cada um deles são guardados dentro de caixas onde existe uma espuma, e essa espuma é cortada direitinho com a forma do osso e o osso perfeitamente encaixado ali.
Olha, esse tipo de conservação nos armários das universidades dura por 50, 100, 200 anos, pode ficar lá para todo mundo que quiser poder estudar, certo? Bom, já o arqueólogo trabalha com solo, com restos deixados por civilizações, trabalhos do homem, pontas de flecha, vasos e até mesmo pequenas cidades construídas no passado, mas é sempre trabalhando no solo, certo? Olha aí, uma garota removendo delicadamente o solo em volta de vasos muito antigos. E não posso deixar de dizer uma coisa, esse aqui é um detetor de metais, né? Pensem muito bem, um detetor de metais custa muito menos do que um jogo de videogame que todo mundo gosta e quer ganhar de presente de aniversário ou de Natal. Mas eu tenho um colega, a filha dele pediu para ele um detetor de metais. E com isso, eles vão para os lugares, fazendas antigas, ou mesmo na cidade, e encontram muitos restos arqueológicos. Olha que legal. Isso foi o que eles encontraram em uma única ida para uma fazenda antiga aí na cidade deles, né? Bom, a arqueologia é mais fácil, a gente pode brincar no quintal da escola, no quintal de casa, procurando por coisas, certo? Então, paleontologia trabalha com as rochas, os arqueólogos trabalham com um solo, certo? Bom, e os dinossauros, né? Quem são, afinal de contas, quem são os dinossauros? Bom, a gente precisa aprender a gente entende os animais entendendo como eles evoluíram, certo? E uma árvore mostra isso muito bem. Sempre que eu olho para uma árvore, que eu estou andando no campo, olho para uma árvore sem folhas, eu falo assim, nossa, olha como a evolução vai se ramificando, dando origem a diferentes linhagens, né? E cada uma dessas linhagens é representada por um galho nessa grande árvore. O problema é que quando a gente olha para os animais hoje, é como se a gente estivesse olhando uma árvore por cima. A gente os vê todos misturados ali, a gente não vê as linhagens de por onde eles estão. E os dinossauros foram extintos. A gente não os vê hoje em dia. Mas se nós colocarmos os dinossauros aí nessa árvore de hoje, e os outros animais pré-históricos, aí fica mais complicado ainda. Quem é parente de quem, né? O jacaré é um dinossauro, esse réptil voador, afinal de contas, é um dinossauro? E os homens, os seres humanos, são parentes de quem, afinal? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa olhar a árvore de novo, assim, de lado, e colocando as linhagens. Veja só a nossa linhagem aqui, né? Nós somos aparentados aos gorilas, aos cangurus e até aquele animal que parecia um réptil, que tinha uma membrana nas costas, né? Que a gente acha que é um animal pré-histórico, parece um réptil, não tem nada a ver com a gente, mas na verdade, se a gente voltar a nossa avó, bisavó, tataravó, quando a gente chegar 300 milhões de anos atrás, a tataravó que a gente vai encontrar é um bicho como esse aqui. E os dinossauros? Os dinossauros estão lá em outro ramo. Eles também são nossos parentes. Por quê? Porque nós temos um ancestral comum que se encontra com eles aqui, ó. Olha só, a nossa linhagem dá nesse ramo, a linhagem dos dinossauros dá neste ramo também, certo? Veja, os dinossauros estão representados em azul. Aqueles répteis voadores que todo mundo gosta não são dinossauros, são répteis voadores, são parentes dos dinossauros também, mas não são dinossauros. E aqueles répteis marinhos enormes, gigantes, que eu vou mostrar já já para vocês. Eles também são parentes, porque, olha, os ancestrais deles se encontram aqui com os dinossauros. Mas eles são de uma linhagem totalmente diferente. Eles são parentes das cobras e dos lagartos, certo? Bom, os nossos
todos esses animais nasceram de um pequenino lagartinho que viveu cerca de 350 milhões de anos atrás, quando os animais começaram a colocar ovos sobre os continentes. E se a gente for descendo, a gente vai encontrando tataravós até não acabar mais. Quando os nossos tataravós, 400 milhões de anos atrás, eram peixes. Então, veja, na árvore, todo mundo é parente. A questão é se é um parente próximo da gente, como um gorila e um canguru, ou um parente mais distante, como os dinossauros, certo? Se a gente descer nessa árvore aqui até bilhões de anos, nós vamos ver que nós somos aparentados até mesmo com as bactérias. Então é muito importante a gente aprender a entender os animais numa grande árvore, né? Aqui ela está aqui de novo, é como os cientistas olham para essas árvores, e olha lá os dinossauros. São um grupinho de répteis, estão vendo os répteis aqui? Aqui, a linhagem que deu origem a nós é uma linhagem que é chamada de sinápsida, deu origem a nós, e aqui a outra linhagem que deu origem aos répteis. Veja, os dinossauros são um tipo de répteis diferente desses de hoje, né? Todo mundo acha que esses lagartinhos que andam por aí, são descendentes dos dinossauros. E não são. Eles são parentes. Por quê? Porque eles têm um ancestral comum aqui. Essa linhagem veio para cá e essa linhagem veio para cá. E aqueles répteis marinhos gigantes, mosassauros, plesiosauros, todo mundo acha que é dinossauro marinho e não é. Eles são parentes dos lagartos de hoje. É um outro tipo de réptil. Os dinossauros são répteis chamados arcossauros. Os únicos répteis hoje que são parentes dos dinossauros são os crocodilos. As tartarugas são mais próximas dos dinossauros. E as aves, olha só, as aves são répteis. Elas nasceram de pequenos dinossauros que aprenderam a usar as penas para voar. Se você pegar o bisavó do papagaio, a tataravó, um dia nós vamos encontrar um dinossauro. E se a gente continuar, nós vamos achar um bisavô dos dinossauros, tataravó das aves, que são os répteis, certo? Bom, outra coisa muito importante é que essa história aconteceu ao longo de milhões e milhões de anos, né? Está vendo aqui, 250 milhões, 234 milhões, que é quando os primeiros dinossauros aparecem. 200 milhões, 65 milhões, quando a maioria dos dinossauros é extinta, aqui. E tudo isso, durante todo esse tempo, muitos asteroides se chocaram com a Terra. E muitos vulcões entraram em erupção. Então, foi um tempo dos dinossauros, foi um tempo muito, muito estressante, com muitos vulcões em atividade, com muitos impactos de asteroides. E sabe o que representam esses grandes vulcões acontecendo na época dos dinossauros? Isso aqui, Os continentes estavam se abrindo, e quando os continentes se abrem, acontecem enormes vulcanismos. Os dinossauros começam, quando os dinossauros nascem, os primeiros, existe um único supercontinente, que é o Pangeia. Depois ele se divide em dois, olha só, e depois, até o final da era dos dinossauros, eles se dividem num monte de continentes. Tudo isso representam grandes vulcões acontecendo. Então, não é porque é grande, porque é do tempo dos dinossauros e porque está extinto, que é um dinossauro, certo? Esse é o mosasauro, todo mundo conhece, é um réptil marinho que todo mundo acha que é um dinossauro marinho, e não é. Os dinossauros, acreditem, nunca foram viver no mar, nunca. Eles sempre foram animais terrestres. Olha só, os mosassauros eram mesmo gigantes, mas, acredite, são parentes das cobras.
E são parentes de lagartinhos que foram viver no mar. Esse também, né? Esses voadores eram enormes, gigantes também. Viveram durante a era dos dinossauros, foram extintos, mas não eram dinossauros. Não é porque é grande é que é um dinossauro. Bom, mas afinal de contas, quem é um dinossauro? Como a gente sabe que um esqueleto, a gente encontra um esqueleto na rocha e fala assim, oh, será que é de um dinossauro? Não é? Como a gente vai saber isso? Bom, isso, acreditem, não é uma coisa simples, nem mesmo para os paleontólogos que trabalham só com isso. É muito difícil. Mas hoje nós fazemos uma ideia de quando um esqueleto pode ou não ser de um dinossauro. O que a gente precisa? A gente precisa achar as marcas nos ossos. E existem algumas marcas que nos ajudam a saber se nós somos, se aquele esqueleto é ou não de um dinossauro. Uma muito boa é essa aqui, mas isso se você encontrar o esqueleto da mão, né? Então veja só, os dinossauros tinham o dedo, o dedinho e o dedo do anel, o anular, reduzidos, né? Você pode fazer aí mão de dinossauro dobrando esses dois dedos. Se você acha uma mão fóssil e a mão tem esses dois dedos reduzidos, provavelmente você está com um esqueleto de dinossauro aí na sua rocha. Outro é um músculo do fêmur. Tá vendo o fêmur aqui? Existia um músculo que deixava uma marca muito forte. Essa marca é chamada de quarto trocânter. Esse era um músculo que se ligava aqui na base da cauda para ajudar o dinossauro a correr. Então, essa marca é típica dos dinossauros. Outra marca típica, clássica dos dinossauros, está aqui nos ossos da cintura, que nós também temos, né? Esses três ossos, o ilho, o pubis e o isquio. Nos dinossauros, esses ossos não fechavam, deixavam uma cavidade aqui, chamada acetábulo. Então é isso. Se você encontrar algumas dessas características, você pode ter ali quase certeza que o esqueleto é mesmo pertenceu a um dinossauro, certo? Bom, outra coisa muito importante quando a gente vai estudar os dinossauros é conhecer o tempo geológico, né? Não dá para estudar dinossauro, gente, se a gente não conhece aquelas árvores, a anatomia deles e o tempo geológico também é muito importante. Vocês sabem, a Terra tem 4,54 bilhões de anos de idade, mas ela é subdividida em vários éons, eras e períodos, assim como o ano é subdividido em meses, semanas, dias e horas, o tempo geológico também é separado, é subdividido em vários éons, eras e períodos. Aqui está o último éon, que é o éon fanerozoico. Aqui estão as grandes eras desse éon. E os dinossauros viveram aqui nesta era, a era mesozoica. Todo mundo já ouviu falar. Os primeiros dinossauros surgiram aqui no período Triássico, viveram durante todo o período Jurássico, no que eles cresceram muito, e durante todo o período Cretáceo também, quando eles foram extintos aqui nessa grande extinção causada pelo asteroide que eu vou falar para vocês já já, tá bom? Então é isso aí. Período Triássico, Jurássico e Cretáceo é o período dos dinossauros dentro da era Mesozoica. E aqui estão as aves, né? Como as aves são dinossauros, os dinossauros também viveram durante toda a era Cenozoica e estão por aí, né? Certo? Como a gente está falando só dos grandões agora, nós vamos ficar com a era Mesozoica. Bom, então é isso. Todo mundo já ouviu, essa é a era Mesozoica, período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Todo mundo já ouviu falar da grande extinção causada pelo asteroide e o vulcão lá na Índia, né? Mas saibam que a era dos dinossauros começou também com um asteroide que caiu no Brasil
e a cratera existe até hoje. Vocês podem procurar no Google a cratera de Araguainha. É uma cratera lá no Mato Grosso, perto de Goiás, que provocou uma grande extinção junto com um grande vulcanismo e deu origem à era dos dinossauros. Os dinossauros surgem no período Triássico no Brasil. O final do Triássico, como termina? Claro, com um grande vulcão e uma queda de um asteroide. Começa o período Jurássico, quando eles crescem muito e se tornam aqueles gigantes que a gente gosta. Mas de um grupo de dinossauros bem pequenino, miniatura, eles aprendem a usar as asas, as penas para voar e dão origem às aves. Olha só, foi no final do período Jurássico que os primeiros dinossauros aves nasceram e estão aqui até hoje, hein? Não foram extintos. Eu também vou mostrar para vocês por quê. E aí vem o período Cretáceo com um monte de dinossauros que nós temos no Brasil, certo? Bom, e finalmente, né? Antes de eu começar a mostrar os dinossauros para vocês, outra coisa muito importante. Os dinossauros viveram num mundo muito diferente do mundo de hoje. Era um mundo que havia um único continente, o Pangeia. E os dinossauros surgem onde? No Brasil. Eu vou mostrar para vocês o esqueleto de dinossauro mais antigo do mundo, e ele foi encontrado em rochas brasileiras. O primeiro dinossauro do mundo nasceu no Brasil. E como todos os continentes eram unidos, eles se espalharam pelo mundo todo. Por isso que nós encontramos dinossauros na Austrália, na Antártica, em grandes ilhas, como o Japão. Porque eles não sabiam nadar, mas quando eles surgiram, os continentes estavam todos unidos, então eles foram caminhando para esses lugares. Aí cai um asteroide no final do Triássico, começa um grande vulcão, esse vulcão separa o Pangeia em 2 supercontinentes, um no norte e um no sul. Olha que a América do Sul está começando a nascer, ó. Os dinossauros vão ver o nascimento da América do Sul, de todas as nossas praias. Os dinossauros estão no mundo inteiro durante o Jurássico. Começa o período Cretáceo. Olha só, a América do Sul já quase se soltando da África, que coisa mais linda. A Índia, que hoje está lá colada na Ásia, se separa da Antártica no período Cretáceo. Os dinossauros estão por todos os lugares. E então chega esse momento, 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros estão no mundo inteiro, mas começa um vulcão na Índia, vulcão muito poderoso, que causa muitas mudanças ambientais. E quando as coisas estão muito ruins, cai um asteroide lá no México, que é o famoso asteroide que provocou a extinção dos dinossauros. E aí, os terremotos causados pelo impacto do asteroide turbinam o vulcanismo e o vulcão se torna ainda mais forte lá no outro lado do mundo, na Índia. E aí os dinossauros, com exceção das aves, são extintos. Bom, mas vamos lá. Olha aí quantos dinossauros nós temos no Brasil. Nós temos praticamente todos os tipos de dinossauros. Os dinossauros ornitísquios, que são aqueles que possuem carapaças nas costas, são animais herbívoros, existiam aqueles com cristas enormes. Temos os dinossauros pescoçudos, muitos, muito grandes até, com 25 metros de comprimento. E, claro, temos os dinossauros carnívoros, aqueles que todo mundo gosta, que aparecem nos filmes, né? Aqueles bípedes caçadores enormes. Temos muitos desses dinossauros no Brasil. E olha aqui, como é importante a gente conhecer as árvores genealógicas dos dinossauros, por quê? É assim que nós vemos, foi de um grupinho de dinossauros carnívoros que nasceram as aves. Então, podem crer, vocês têm ovo de dinossauro na geladeira de casa. Essas aves que vocês ouvem
andando por aí, que estão por todos os lugares, são dinossauros verdadeiros. Não é porque eles aprenderam a voar e que eles são pequenos, que eles existem, que eles não são dinossauros, né? Ninguém acha estranho quando a gente fala assim, o morcego é um mamífero, né? O morcego é um mamífero voador, é verdade. Agora, as aves são dinossauros voadores e elas sobreviveram à extinção. Então, nós temos que aprender a conhecer os dinossauros no tempo também. Então está aí, ó, dinossauros do período Triássico, dinossauros do período Jurássico, que nós só temos um, e um monte de dinossauros do período Cretáceo, certo? Onde a gente encontra dinossauros no Brasil? A gente encontra no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, no Ceará, na Paraíba e no Maranhão. Sempre onde existem rochas da idade dos dinossauros. Isso não quer dizer que eles não existiram nesses lugares. Eles existiram em todo o Brasil. O que acontece é que eles não ficaram guardados nas rochas de todos os lugares. E é assim no mundo inteiro, né? Se você mora fora desses lugares, aqui perto de São Paulo, aqui no Tocantins, Mato Grosso, desses lugares, você pode cavar, você nunca, não tem rocha do tempo dos dinossauros aí. Você vai sair do outro lado do mundo, lá no Japão, e não vai achar dinossauro, por quê? Simplesmente porque as rochas com dinossauros não existem nessas regiões, certo? Ou então elas estão escondidas a muitos e muitos metros, dezenas, centenas de metros de profundidade. E a gente não consegue chegar nessas rochas, certo? Bom, todos os dinossauros brasileiros estão representados nesses meus 2 livros, publicados pela editora Peirópolis, que é o Dinos do Brasil e os Novos Dinos do Brasil. Com esses 2 livros, vocês conhecem todos os dinossauros que existiram por aqui. Bom, um deles, que é muito famoso, é o Stauricossauro priscei. Este é simplesmente o dinossauro mais antigo do mundo. Ele tinha mais ou menos 2 metros de comprimento. Ele foi descoberto em 1937, lá nas rochas do Rio Grande do Sul. E ele foi estudado só décadas depois, em 1970. E seu esqueleto foi levado para os Estados Unidos. Está lá no Museu de Anatomia Comparada de Harvard, lá em Boston. E eu consegui visitar esse esqueleto lá nas coleções. Olha os ossos guardados aqui dentro daquelas espumas, como eu mostrei para vocês. E eu fiz um time-lapse aqui para vocês verem como é um esqueleto do dinossauro mais antigo do mundo, né? Não parece uma coisa tão espetacular, não é mesmo? Pois é, os ossos dos dinossauros não são sempre aquela maravilha, sabe? Esse osso aí tem 233 milhões de anos de idade. Mas é isso aí. Isso que não parece uma coisa tão espetacular é um dos maiores tesouros da paleontologia mundial, o esqueleto do dinossauro mais antigo do mundo. Bom, esse daqui é o esqueleto do Argentinossauro, um dinossauro encontrado na Argentina. E por que ele está aqui? Ele está aqui porque ele é o maior dinossauro do mundo. Ele é quase 2 vezes maior que o maior dinossauro brasileiro. Mas existe uma questão que todo mundo me pergunta, que é o seguinte: que tamanho era o ovo do argentinossauro? Né? Será? Olha só, eu aqui do lado sou do tamanho, quase o tamanho dos dedos dele. Será que ele colocava um ovo do tamanho de um Fusca, né? Do tamanho de uma máquina de lavar roupa? Que tamanho era o ovo do argentinossauro? Aí eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Olha só o tamanho do ovo do argentinossauro. Os dinossauros enormes, não podiam pôr ovos gigantes, por quê? Porque os ovos gigantes, para o ovo ser muito grande, ele precisa ter uma casca muito grossa.
E se o ovo tem uma casca muito grossa, o embrião que está lá dentro, o dinossaurinho, o filhote lá dentro, não consegue respirar, porque os gases não... Né, ele precisa de oxigênio, que ele respira através da casca do ovo, como todos os ovos de todos os passarinhos. Aí seria muito grosso. E sendo muito grosso também, além de não respirar, na hora que ele tivesse pronto, imagina quebrar uma parede de 3, 4 centímetros de espessura. Seria muito difícil. Então, os dinossauros tinham que pôr ovos pequeninos. O ovo do argentinossauro não era maior que uma bola de basquete. Acredita? E o que eu fiz? Olha só. Ele não é muitas vezes maior que o ovo de uma galinha. A galinha é 20 vezes maior que o ovo dela, que ela põe. O argentinossauro era 80 mil vezes maior do que o ovo que ele colocava. Ele pesava 80 mil vezes mais que o ovo dele, enquanto a galinha pesa cerca de 20 vezes mais apenas. Então, assim, ou o ovo do argentinossauro é muito pequeno, ou é o ovo da galinha que é gigante. Aí o que eu fiz? Eu diminuí o ovo e o argentinossauro até o tamanho da galinha. E olha o que acontece. Os dinossauros, de fato, colocavam ovos microscópicos. Ele é 40 mil vezes mais pesado que o ovo dele, né? E a galinha 10 vezes o peso do ovo. É incrível, né? É uma coisa muito interessante isso, que os ovos dos dinossauros não podiam crescer. Bom, e quem que é o menor dinossauro? Olha, o menor dinossauro para mim, existem muitos dinossauros pequeninos, mas para mim é o Archaeopteryx. Foi o primeiro dinossauro voador. Veja aqui as penas dele, ele tem o rabo, tem dentinhos aqui na boca. Ele é do período Jurássico e foi encontrado em rochas da Alemanha. E ele está aqui, ó. É esse dinossauro, é esse pequenino, muito pequenininho. E quando eu coloco ele do lado do argentinossauro, ó, ele pesava 1 quilo e o argentinossauro pesava 80 toneladas. Tá aí, para vocês, o maior e o menor dinossauro do mundo. Claro que o maior dinossauro do mundo tinha super predadores para pegar ele, né? Olha o tamanho aqui do Giganotossauro. É outro dinossauro que viveu lá na Argentina também. Esse, né, só para que vocês saibam, foi o nosso maior, um dos maiores dinossauros, o segundo maior dinossauro que existiu no Brasil, 80 milhões de anos atrás, é o Austroposeidon. Alguém já ouviu falar? Pois é, está nos livros, né, os novos dinos do Brasil. Eu ainda vou mostrar para vocês o maior dinossauro brasileiro, que é o Uberaba-Titã. Esse aqui foi encontrado no estado de São Paulo, o esqueleto dele. É o Austroposeidon. E, como eu prometi, né? Boa parte do Brasil estava coberta por um imenso deserto, onde a gente nunca encontrou um osso, mas já encontramos milhares de pegadas de dinossauro. Isso é muito legal. Olha só, a inclinação da duna, e aqui hoje ainda a gente vê a inclinação das dunas nas rochas. Olha só, professores, que coisa super interessante. E as pegadas aparecem aqui nessas superfícies. A gente vai lá com o martelo, tira essas placas e pode encontrar as pegadas. E não tem só pegadas de dinossauros, tem pegadas de mamíferos. Essa é de um grande dinossauro, é bem grandona, olha a caneta aqui. Essa é de um mamífero e essa aqui é de um dinossauro também. Tem pegadas de besouros, pegadas de escorpiões. E aqui é pegada de um dinossaurinho, tá vendo como ele é do tamanho menor que a tampa da caneta. Olha, o dinossaurinho acho que é do tamanho de uma pombinha. Acho que talvez fosse um menor dinossauro do mundo que estava vivendo por aí.
e aqui de um mamífero, aqui de um outro mamífero menor também. É um tesouro brasileiro essas rochas. Essas rochas estão todos no museu na cidade de São Carlos, o museu com maior quantidade de pegadas de dinossauros no Brasil. Tentem visitar esse museu. Mas ainda existe uma outra marca na rocha desse deserto, que é essa marca aqui. E os paleontólogos quebraram a cabeça para descobrir o que era e descobriram. Ela foi feita por um dinossauro grandão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 9 metros de comprimento, que deixou essas pegadas. E fazendo vários experimentos, jogando água numa monte de areia inclinada, os paleontólogos produziram uma marca idêntica à marca que eles encontraram na rocha de 140 milhões de anos. E sabem que grandes aves possuem um tipo de bexiga improvisada onde guardam o xixi e fazem um xixi líquido, né? Não é como as outras aves menores que soltam uma massa sólida e a ureia seca, aquela marquinha branca do lado daquela massa mais escura. Jogam o cocô e o xixi são misturados. Os dinossauros faziam xixi e aquela é a única marca de um xixi de dinossauro que a gente pode ver no mundo, dentro de um museu. Não é super legal? A marca de um xixi de dinossauro. E finalmente, lembra que eu falei para vocês que teve um vulcanismo na Índia? Isso, o que aconteceu? Esse vulcanismo mudou o clima no mundo inteiro. E aqui no Brasil tinham furacões, tornados e pegavam os dinossauros, olha só. Isso é mais ou menos, isso é quando começou aquele vulcanismo há 67 milhões de anos. Aqui está o Uberaba Titã, o maior dinossauro brasileiro com 27 metros de comprimento. O Australoposeidon é 2 metros menor, com 25 metros. E quando a coisa já estava bem ruim no mundo inteiro, vem um asteroide. E olha, quando um asteroide de 1 trilhão de toneladas, 10 quilômetros de largura e a 70 mil quilômetros por hora, se choca com o mar, olha, só coisa ruim acontece. E isso aconteceu 66 milhões de anos atrás. E quando isso acontece, só coisa ruim acontece. Veja só aqui, ó, a onda de choque. Eram ventos mais rápidos que a velocidade do som, destruindo tudo que encontrava pela frente. Olha isso aqui, são tsunamis, são ondas que chegavam a 100 metros de altura. Essas duas coisas, essa onda de choque, esses ventos super velozes e os tsunamis mataram bilhões de animais logo no começo, logo nos primeiros minutos. Muitos dinossauros morreram afogados por causa dessas ondas gigantes que invadiram os continentes. E com aqueles ventos super fortes, né? Mas, quando o asteroide cai, ele também, lembra que eu falei para vocês, torna o vulcanismo ainda mais poderoso. Por quê? Porque as ondas sísmicas, os terremotos, se propagam pela crosta terrestre e produzem fissuras ainda maiores em lugares muito distantes da Terra. E aí o vulcanismo se torna mais forte e começa a lançar uma grande quantidade de fuligem, fumaça para a atmosfera. E isso ainda não foi o pior. O pior que aconteceu é isso aqui, ó. Estão vendo esse material aqui? Tem tanta força do impacto, que muito material vai para o espaço e começa a rodar por toda a Terra. E vocês sabem que tudo que vai para o espaço volta.
E quando aquela chuva de rocha começou, incendiou as florestas do mundo. E toda aquela fumaça, mais as fumaças do vulcão, dos vulcões, produziram uma escuridão. E essa escuridão impediu que as plantas sobrevivessem, produzindo alimento para os animais. E por isso os dinossauros herbívoros morreram. E os dinossauros carnívoros não tinham o que comer, morreram também. Morreram, essa foi a grande extinção, morreram por causa da escuridão. Foi o pior dia do mundo, não só na história dos dinossauros, mas o pior dia que a Terra já experimentou. Mas, como eu disse para vocês, as aves sobreviveram, né? Olha só, alguns meses depois, ou anos depois, o céu voltou a ficar azul, ainda tinha esqueletos de dinossauros por aí, mas as aves sobreviveram. Por quê? Por causa de três coisas. Primeiro, elas sabiam voar. Então, dava para ir para lá e para cá procurar alimento. Segundo, elas eram pequenas, então elas não precisavam de muito alimento. E terceiro, elas tinham um bico. E o bico as ajudou a procurar por sementes que ficavam guardadas dentro do solo. O banco de sementes alimentou as aves nos primeiros anos e décadas, depois da grande tragédia do asteroide. E ainda bem que os mamíferos eram pequeninos e também sobreviveram aqui comendo insetos, cogumelos. E por isso hoje nós estamos aqui, né? Porque os mamíferos também eram animais pequenos, precisavam de pouco alimento e sabiam se virar comendo tudo que era tipo de coisa que eles encontravam, minhoca, besouros, cogumelos, etc. E assim a gente termina a história. Só quero mostrar mais 2 livros para vocês. Esse é o ABC Dino, também da Dinos, também da editora Peirópolis. Essa é a Celina, que escreveu esse livro comigo. É um livro maravilhoso para crianças em época de alfabetização, né? Porque ele fala de mais de 30 dinossauros, cada um com uma letra do alfabeto. E um livro para professores, Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil. É um livro super legal que conta sobre toda a pré-história brasileira, não só a pré-história dos dinossauros. E para terminar, eu tenho um canal no YouTube chamado Pergunte ao Paleontólogo. Você pode enviar perguntas para esse e-mail, Pergunte ao Paleontólogo. São vídeos que você pode enviar para lá e eu respondo para você no meu canal. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Eu acho que eu falei um tempão, né? Mas é isso aí. Os dinossauros brasileiros, dinossauros do mundo, os paleontólogos, são tudo coisas muito legais. Um abraço.